Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Atos, no capítulo 14. Vamos ler um texto muito especial. Pastor André, todo texto o Senhor fala a mesma coisa. Esse é mais especial ainda. Mas é o que temos vivido pela graça de Deus. E é a convocação do Senhor para as nossas vidas também. São renovadas as misericórdias e Ele nos dá a oportunidade de cantar sempre um cântico novo. Livro de Atos, capítulo 14, versículo 8. Abrimos, nós estamos lendo na versão Nova Almeida atualizada. Está ali atrás. Diz assim a palavra do Senhor. Em Listra, costumava estar sentado certo homem aleijado, paralítico desde o seu nascimento e que nunca tinha conseguido andar. Esse homem ouviu Paulo falar. Quando Paulo fixou nele os olhos e viu que ele tinha fé para ser curado, disse a ele em voz alta: levante-se direito sobre os pés. O homem saltou e começou a andar. Quando as multidões viram o que Paulo tinha feito, gritaram em língua licaônica: os deuses em forma de homens desceram até nós. A Barnabé chamavam Júpiter e a Paulo Mercúrio, porque este era o principal portador da palavra. O sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo touros e grinaldas para junto dos portões da cidade, queria oferecer um sacrifício juntamente com a multidão. Porém, ouvindo isso, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando as suas roupas, saltaram para o meio da multidão, gritando: senhores, por que estão fazendo isso? Nós também somos seres humanos como vocês, sujeitos aos mesmos sentimentos, e anunciamos o Evangelho a vocês para que se convertam destas coisas vãs ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Nas gerações passadas, Deus permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Contudo, não deixou de dar testemunho de si, fazendo o bem, dando a vocês chuvas do céu e estações frutíferas, enchendo o coração de vocês de fartura e de alegria. Dizendo isto, foi ainda com dificuldade que impediram a multidão de lhes oferecer sacrifícios. Entretanto, chegaram judeus de Antioquia e Icônio e, instigando as multidões, apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, dando-o por morto. Mas, quando os discípulos o rodearam, ele se levantou e entrou na cidade. No dia seguinte, foi com Barnabé para Derbe. Amém. Meus irmãos, esse é um texto muito especial para quem vem de um contexto missionário, para uma igreja que almeja ser missionária e comprometida com a proclamação da palavra. Esse é o primeiro registro que nós temos no livro de Atos de um avanço missionário para um povo completamente não alcançado. Um povo não alcançado é um povo que nunca ouviu a respeito de Jesus, das Sagradas Escrituras, que não tem nenhum background, nenhum histórico de conhecimento da palavra do Senhor. O livro de Atos, ele fala a partir do seu começo, da expansão geográfica, quando Jesus fala que receberiam poder ao descer sobre eles o Espírito Santo, e seriam testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Quando nós lemos a respeito do avanço em Jerusalém, a partir do capítulo 2 até o capítulo 8, nós vemos a palavra de Deus chegando para aqueles que já tinham algum prévio conhecimento a respeito das Escrituras. Eles conheciam a lei e os profetas, o Antigo Testamento já era familiar para eles. Por isso Pedro e Paulo, quando vão pregar ali, eles trazem referências. Filipe faz um sermão ali, Estevão faz um sermão ali com muitas referências à palavra de Deus. Mesmo Filipe, quando vai pregar para o eunuco era aquele que já conhecia alguma coisa a respeito das Escrituras, porque ele ia para Jerusalém para adorar, então ele conhecia alguma coisa. Ali, a partir do capítulo 8 até o capítulo 13, mais ou menos, nós vamos ver aquele avanço em Judeia e Samaria e o começo dos confins da terra.
Aqui nós vemos, então, no capítulo 14, esses confins da terra chegando com força. Nós lemos no versículo 1 do capítulo 14, Paulo e Barnabé chegando ali em Icônio, e depois eles sendo expulsos daquela região e seguindo para outra região, a região de Listra. E essa região de Listra, essa sim, era classicamente, na missiologia, caracterizada como uma região não alcançada. Eles não tinham nenhum histórico, background, prévio conhecimento a respeito das Escrituras. Eles eram gentios mais raiz, de cultura grega, altamente encharcado, e eles não conheciam a palavra de Deus. Eles não conheciam nada da lei, dos profetas. O que eles talvez conhecessem era muito de longe, e ali o Senhor envia esses primeiros missionários para esse primeiro avanço missionário num lugar onde as pessoas não ouviam nada da palavra de Deus. Ainda temos hoje povos considerados não alcançados dentro do Brasil, etnias indígenas que não conhecem, nunca ouviram falar do Deus Criador, nunca ouviram falar a respeito de Jesus, de Moisés, de Abraão, nada, zero de conhecimento. O que eles têm de revelação não vem pela cultura, por alguma influência de uma cultura envolvente, mas vem da criação, de ver que há um padrão, uma lógica ali num Deus que se revela na sua revelação geral através da natureza e da criação, mas eles não têm nenhum prévio conhecimento ali a respeito das Escrituras, tal qual o povo de Listra. Lembrem, Paulo e Barnabé estavam ali em Icônio e eles fugiram para Listra e Derbe. O Espírito Santo os conduziu nessa fuga, nessa agenda que o Espírito Santo determinou. E eu fico pensando sobre a minha e a sua vida. Para onde o Senhor há de nos conduzir nesse ano que está começando? Aqui pessoas que não têm conhecimento da palavra do Senhor, o Senhor está preparando corações para que você seja instrumento dele nesse ano. Talvez um emprego que você almeja entrar, está aguardando uma resposta, uma universidade que você já fez uma prova, está aguardando o resultado. Ou talvez uma porta que vai se fechar para que outra se abra. Um vizinho que vai passar a morar no seu prédio, na sua vizinhança, e Deus há de te conduzir para esse lugar, em nome de Jesus. Para esses que ainda não são alcançados, que conhecem Jesus de longe, mas para os quais Deus quer revelar, através da sua vida, o seu amor. Diz ali no versículo 8, que em Listra costumava estar sentado certo homem aleijado, paralítico desde o seu nascimento, e que nunca tinha conseguido andar. Esse homem ouviu Paulo falar, quando Paulo fixou nele os olhos e viu que ele tinha fé para ser curado, disse a ele em voz alta: levante-se direito sobre os pés. O homem saltou e começou a andar. O texto começa dizendo que ali naquela cidade de Listra, Paulo encontra um homem com uma condição que o condenava àquela restrição de movimentos. Ele era aleijado e paralítico desde o seu nascimento e que nunca tinha conseguido andar. Talvez o grande sonho da vida daquele homem fosse andar, se deslocar sem precisar se arrastar, sem ser conduzido para os lugares. Talvez ele fosse colocado ali perto do templo de Júpiter para pedir esmolas. E aquele homem, naquela condição, e nesse texto não sabemos a idade dele, apenas que desde o seu nascimento ele vivia naquela condição. Assim como eu e você, desde o nosso nascimento, nascidos em pecado, por causa da herança do pecado que nascemos com ela, nascemos também incapazes de ter liberdade que só Cristo pode proporcionar. E tendo sido alcançados pela graça e pelo poder de Deus, somos curados muito mais do que em nossa forma física, mas no nosso espírito. Aliás, eu conheço irmãos preciosos que falam: eu não sou preso por causa da minha condição, eu tenho liberdade em Cristo Jesus, seja na minha condição física, da minha saúde, seja num presídio, gente que é convertido e alcançado naquele lugar, e fala: eu não sou preso, eu sou livre, porque não há cadeias, algemas, doenças nesse mundo que possam tirar a liberdade que só Cristo pode dar. Mas para aquele lugar, Deus conduziu Paulo e Barnabé. E ele
chegando ali, Paulo e Barnabé começaram a pregar, e esse homem ouviu Paulo falar. Esse homem ouviu Paulo falar. E quando Paulo fixou nele os olhos, ele viu que ele tinha fé para ser curado. Ele tinha fé para ser curado. Isso faz a gente lembrar do que aconteceu em Atos, no capítulo 3, quando Pedro e João estão entrando no templo e vem um homem coxo ali de nascença, 40 anos, e eles vêm, olham fixamente para ele e veem que ele tinha fé. Porque, meus irmãos, quando aquele homem coxo de nascença, aleijado, paralítico, como diz a palavra de Deus, ouviu Paulo falar, nele foi despertada a fé. Claramente a palavra nos diz, quando Paulo fixou nele os olhos, ele viu que ele tinha fé para ser curado. Como é que a gente olha para alguém e vê que essa pessoa tem fé? Eu não sei explicar, mas a palavra diz claramente, quando Paulo olhou para ele, ele viu, ele tinha fé. Talvez o olhar, o semblante, mas muito acima de percepções naturais, o Espírito Santo deu a Paulo essa consciência, esse conhecimento. E o primeiro ponto da nossa mensagem hoje é que a fé, ela vem pelo ouvir. E aquele homem ali aleijado ouviu a palavra de Deus. Ele ouviu aquele que estava pregando a palavra de Deus. Aquele que estava proclamando o evangelho, o seu coração foi despertado e se encheu de fé. E o primeiro ponto da primeira mensagem de 2025 é o ponto que a gente precisa ter firme no nosso coração, meus irmãos. Se você espera que as coisas avancem, caminhem de acordo com a vontade de Deus na sua vida, que a sua fé seja fortalecida, não porque você vai procurar alguma pessoa, não porque uma condição que você está vivendo vai ser mudada, mas porque ouvirá a palavra de Deus, a única que tem poder de realmente produzir fé nas nossas vidas. Romanos, capítulo 10, versículo 17, diz assim: a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Cristo. Ouvir aquilo que Deus tem para as nossas vidas. E o Senhor nos chama, nesse ano de 2025, a de fato vivermos a visão que Ele tem dado para essa igreja. Uma comunidade acolhedora, que ama Jesus e ama a sua palavra. Ama a sua palavra. Que o Senhor nos dê a graça de, nesse ano de 2025, sermos ainda mais comprometidos com a leitura das Sagradas Escrituras, com a meditação nas Sagradas Escrituras, com a disciplina, sim. Deus, eu não estou com vontade, às vezes eu não entendo. Continue lendo, creia que a fé vem pelo ouvir, leia em voz alta, dedique-se, inclua na sua agenda, porque ninguém vai fazer isso por você. Planeje-se, não espere ter vontade em algum momento do dia, um momento de intervalo onde você não está fazendo nada, sempre vai ter uma distração, sempre vai ter alguma coisa que vai tirar você do foco. Todos nós, nos nossos celulares, nós temos uma parte ali chamada saúde digital, no meio das configurações. Se você não conhece, depois você procura. E ali mostra quanto tempo a gente passa usando cada aplicativo. Quero encorajar e desafiar você, depois olhar quanto tempo você gasta com as redes sociais e ficar constrangido diante do Senhor. Porque a gente começa a rolar aquele feed, aquelas publicações, e o tempo, isso entrou na nossa mente, alimentou a gente de alguma forma. E, meus irmãos, o Senhor quer encher o seu povo de fé para promover, produzir curas, restaurações, reconciliações, renovo nas nossas vidas, porque a fé, ela vem certamente pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Que seja essa a prioridade na minha e na sua vida. Aquele homem ali que não podia andar, a fé despertada nele. E o apóstolo Paulo então diz para ele: levante-se direito sobre os pés. E essa é outra
importante observação que nós precisamos considerar. Quando os apóstolos e os outros discípulos, eles davam uma palavra de cura, eles não pediam licença, eles ordenavam, porque é isso que a palavra de Deus vai fazer e tem feito na minha e na sua vida. Quando bate no coração, na mente, na situação da nossa vida, ela produz vida. Aquilo que nenhuma conversa, nenhuma terapia, nenhum médico, nenhum profissional, nada nesse mundo. A suficiência das Escrituras para aquilo que nós precisamos. Então, meus irmãos, talvez o que a gente precisa é se encharcar ainda mais da palavra de Deus. Ele diz, levante-se direito sobre os pés. O homem saltou e começou a andar. Louvado seja o nome do Senhor. Eu creio que o Senhor tem feito e há de fazer ainda mais coisas no meio da nossa igreja, não porque alguém vai orar na sua vida, uma oração forte, uma oração que é feita em determinado lugar e horário, não, mas por causa do caminhar diário, da meditação, da transformação, da restauração e renovação da palavra de Deus na minha e na sua vida, em nome de Jesus. Que a minha covardia seja quebrada, que a minha ansiedade seja debelada, que a minha rebeldia, o meu orgulho seja lançado por terra pelo poder da palavra de Deus, que haja cura em nossas vidas, em nome de Jesus. Versículo 11, a palavra de Deus diz, quando as multidões viram o que Paulo tinha feito, gritaram em língua licaônica. Os deuses em forma de homens desceram até nós. A Barnabé chamaram Júpiter e a Paulo Mercúrio, porque este era o principal portador da palavra. O sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo touros e grinaldas para junto dos portões da cidade, queria oferecer um sacrifício juntamente com a multidão. Porém, ouvindo isso, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando as suas roupas, saltaram para o meio da multidão, gritando. Tem dois gritos aqui nesse texto. Versículo 11 diz que a multidão gritava em língua licaônica. E o versículo número 14 diz que Barnabé e Paulo gritavam também. Dois gritos. Um querendo exaltar e bendizer a Barnabé e Paulo. O segundo grito dizendo, não, a glória não é nossa. Eles rasgaram as roupas. O texto diz que as multidões viram aquela manifestação de poder. Um homem que fora ali curado de forma milagrosa. E eles ali naquela cultura de Listra começam a gritar na língua licaônica. Muito provavelmente dizem os comentaristas que Barnabé e Paulo inicialmente não entenderam o que estava sendo falado por aqueles homens. Era uma língua que eles não conheciam. Eles começaram a gritar ali. Os deuses em forma de homens desceram até nós e chamaram a Barnabé de Júpiter e a Paulo de Mercúrio. Na nova versão internacional, você pode ler, em outra versão da Bíblia, a Barnabé eles chamaram de Zeus e a Paulo eles chamaram de Hermes, porque esse era o portador da palavra. São os mesmos deuses, só que na cultura grega e na cultura romana. Por que eles começaram a gritar isso? Os comentaristas dizem que naquela região de Listra, encharcada pela cultura grega, havia uma lenda, uma história mítica de que naquela região havia descido o deus Júpiter, Zeus, o maioral do panteão da Grécia. E ali aquele que havia descido não foi recebido por ninguém e acolhido por nenhuma das pessoas daquela região, apenas por uma família que o recebeu ali. E aí ele matou todo mundo e sobrou apenas aquela família. A casa daquela família foi transformada no templo do deus Júpiter, é o que dizia a lenda lá de Listra. Então, o que eles tinham de background, de histórico, religioso, não era a partir do que a palavra de Deus revelava, mas a partir do que a cultura apresentava para eles. Então, quando eles viram dois homens fazendo uma maravilha, um sinal extraordinário, eles interpretaram a partir da própria cultura, dizendo, são os deuses que desceram até nós. Júpiter e Mercúrio estão aqui. Por isso, o sacerdote daquele templo, diz ali a palavra de Deus, de Júpiter,
tinha o templo na frente daquele local ali, e ele foi já pegar touros e grinaldas, coroas de flores, para sacrificar para os deuses que, segundo a compreensão deles, tinham descido ali. E eles queriam oferecer sacrifício junto com a multidão. Mas nessa altura dos eventos, Paulo e Barnabé já conseguiram entender o que estava acontecendo e disseram, não, por favor, não façam isso. E o que eles fazem? Rasgam as suas roupas e se humilham, dizendo, olha, nós somos de carne, como vocês. Eles saltaram no meio da multidão. E o segundo ponto da nossa mensagem hoje é, nunca, jamais, em tempo algum, aceite a glória que é devida somente a Deus. Nunca, jamais, em tempo algum, de forma nenhuma, aceite a glória que é devida somente a Deus. Toda honra, toda glória, todo louvor é só do Senhor. Não é nossa. Mas o nosso coração, que é uma fábrica de ídolos, não precisa se esforçar para tentar roubar a glória de Deus. Desde a queda no Éden, em Gênesis no capítulo 3, nós temos geração após geração dizendo, Deus, o Senhor falou para a gente não comer, que a gente pode comer todos os frutos aqui do jardim, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas a gente que é Deus, a glória que é devida ao Senhor, nós roubamos e por isso nós comemos. E na nossa autonomia nós estamos dizendo, eu é que mando na minha vida. E é isso que eu e você fazemos quando nós pecamos e desobedecemos a Deus. Nós roubamos, usurpamos, pegamos para a gente a glória que é só do Senhor. Mas pastor, eu nunca fiz uma imagem de escultura de mim mesmo, de gesso, de madeira, de barro. Externamente não. Mas diariamente o nosso coração, que é uma fábrica de ídolos, faz isso. Quando a gente desobedece ao Senhor. Quando a gente não perdoa o nosso irmão e se coloca no lugar de Deus. Quando a gente toma decisões a partir da nossa própria cabeça com relação ao nosso sustento, com relação à nossa ética, com relação à nossa sexualidade, com relação às nossas emoções, e diz, Deus, eu mereço ser feliz. Deus, nessa parte da minha vida aqui, quem manda sou eu. Eu disse que o Senhor é Senhor, mas é meio Senhor, ou seja, não é Senhor de nada. Quando eu me melindro, quando eu fico ofendido, quando alguém faz uma grosseria comigo, e eu fico tão de mimimi, chateado demais. E não é pecado se entristecer. Mas nós conhecemos quando a gente passa do ponto e a gente começa a se vitimizar. Quando a gente percebe que as coisas saíram do controle da nossa vida, porque elas nunca estiveram, e a gente fica angustiado, aborrecido, com raiva de Deus, nós estamos usurpando a glória que é somente do soberano Senhor. E o que a palavra de Deus está dizendo, nunca, jamais, em tempo algum, aceite, receba, usurpe a glória que é somente de Deus. Se tem algum pecado em nossas vidas, se você ainda está esperando alguém vir pedir perdão para você finalmente perdoar, e você está retendo o perdão que Deus já falou, confesse o seu pecado. Reconheça a sua fraqueza. Reconheça que você tem colocado coisas como mais importantes do que o Senhor na sua vida. E é você que você tem colocado como mais importante. Se você ainda está tão chateado, se você tem reagido tão mal, confesse o teu pecado, mas não aceite nenhuma glória. Nenhuma glória. E louvado seja o nome do Senhor, se o Senhor tem trazido às nossas mentes e corações esse santo constrangimento. Porque a tristeza que o Espírito Santo produz é para a salvação. Mas a tristeza que o mundo produz, essa é para a perdição. Para nos afundarmos e num abismo que chama outro abismo, irmos cada vez nos afundando mais na nossa condição. Não aceite nenhuma glória. Nenhuma glória. Alguns capítulos atrás, Herodes, quando estava ali saindo para fazer um pronunciamento, um raio de sol bateu sobre ele, as pessoas viram aquela imagem resplandecente e começaram a dar glória para Herodes. Aqui no livro de Atos,
E diz a palavra de Deus que imediatamente ele caiu e foi comido de vermes, porque ele reteve a glória que deveria ser dada somente a Deus. Talvez a morte que tenha visitado o seu coração, a sua mente, a sua história, as suas emoções, é porque a gente tem roubado a glória que é somente do Senhor. Confesse o seu pecado, se arrependa, se quebrante, em nome de Jesus. Paulo e Barnabé seguem, então ali, gritaram, dizendo: Senhores, por que vocês estão fazendo isso? No versículo 15, segue a leitura. Nós também somos seres humanos como vocês, sujeitos aos mesmos sentimentos, e anunciamos o Evangelho a vocês para que se convertam dessas coisas vãs ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Nas gerações passadas, Deus permitiu que todos os povos andassem os seus próprios caminhos. Contudo, não deixou de dar testemunho de si mesmo, fazendo bem, dando a vocês chuvas do céu e estações frutíferas, enchendo o coração de vocês de fartura e de alegria. Dizendo isto, foi ainda com dificuldade que impediram a multidão de lhes oferecer sacrifício. O que Paulo e Barnabé fizeram era, primeiro, rasgaram suas roupas, demonstrando com a sua própria carne a sua vergonha, a sua fraqueza, e que eram apenas carne, mensageiros de uma mensagem que era maior do que eles, vasos de barro que continham um tesouro que era preciosíssimo, mas que eram apenas vasos de barro. E eles, com muito respeito, consideração aos seus ouvintes, iniciam a sua fala dizendo: senhores. É a mesma expressão que Paulo vai usar lá no capítulo 17, quando ele vai falar no Areópago, aos gregos, diante dos muitos deuses, com respeito, com consideração. Homens, por que vocês estão fazendo isso? E ele começa o seu discurso chamando eles a razão, aquilo que Deus já deu para todo ser humano. Preste atenção. Não tem lógica isso que vocês estão fazendo. Vocês estão adorando gente que é de carne e osso como vocês. Eles dizem: nós também somos seres humanos como vocês, sujeitos aos mesmos sentimentos. Meus irmãos, eis aqui uma orientação de abordagem missionária e evangelística. Identificação com as pessoas. Você sofre. Você tem alguém no seu trabalho que tem passado por lutas, por tribulações. Nós também passamos. Você tem dias de angústia, de dores, de rejeição, de insegurança. Nós também temos. Nosso evangelho não é o evangelho que diz: entregue a sua vida ao Senhor e seus problemas acabaram. Não. Enquanto estivermos nesse mundo, atravessaremos dias difíceis, dificílimos. Talvez não encontraremos nessa vida a resposta e solução para os nossos dramas, para as perseguições, para os sofrimentos. E Deus usa essas coisas para dizer: sou igual a você, fraco, cheio de dúvida, cheio de questionamento. Preciso tanto da graça do Senhor quanto você, sujeito aos mesmos sentimentos, aos mesmos sofrimentos. Mas nós que somos vasos de barro, anunciamos a boa notícia, o Evangelho. E esse era um termo, a boa notícia, que eles tinham algum conhecimento. Quando alguém voltava da guerra, dizendo: olha, a guerra foi vencida, ele dizia: Evangelho, Evangelho, a boa notícia chegou, algum problema foi resolvido, alguma coisa que era muito grave foi resolvida. Eles anunciam o Evangelho para que eles se convertam, mudem de vida. Se convertam dessas coisas vãs e se convertam abandonando essas coisas vãs, que são como fumaça, neblina que passa, que não dá garantia nem segurança para ninguém. Se convertam dessas coisas vãs ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. A pregação começa dizendo: olha, eu sou sujeito aos mesmos sentimentos que você. E eu já vivi também, como você, correndo atrás de coisas que são vãs. Deuses que não passam de fumaça, que são obras de mãos humanas, que são produção do coração e da mente humana. Eu confiava nessas coisas também.
Quem está falando isso é o apóstolo Paulo. Era zeloso da lei, mas ele confiava no seu zelo, na religião, e não no evangelho da graça, que conquistou todas as coisas para ele. Ele se dirige para esses que não tinham um histórico, um background de conhecimento das Escrituras, e ele parte do ponto da revelação geral de Deus. Ele diz: eu estou anunciando para vocês, para que vocês se convertam, deixem essas coisas vãs, e conheçam, e passem a servir e conhecer o Deus vivo. Não é uma imagem morta, não é uma ideia mítica, mas é o Deus vivo. Ele fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Tem alguma angústia no coração de vocês, diz o apóstolo Paulo, tentando entender por que tudo funciona como funciona? O Evangelho mostra a resposta. Foi o Deus vivo quem fez todas as coisas e também fez vocês. E ele diz, nas gerações passadas, antes, os seus antepassados, os seus familiares, a sua história, eles viviam nessa permissão de Deus. Deus permitiu que todos os povos andassem nesses caminhos. Eles andavam perdidos, tentando encontrar. Atos 17 diz que eles estavam ali apalpando. E os próprios ditos dos poetas, dos gregos, diziam: a gente está procurando, a gente está palpando no escuro, tentando encontrar quem é esse Deus desconhecido. Ele permitia que vocês andassem nos seus próprios caminhos. Contudo, lembrem, toda vez que aparece essa palavra, conjunção coordenada adversativa, a gente está levando para o outro lado. Apesar disso, mas ele não deixou de dar testemunho de si mesmo. Ele se revelou para vocês. Lembra quando você olhou para o pôr do sol e viu aquela coisa maravilhosa e deu aquele aperto no coração e falou: isso não pode ser por acaso. Era Deus se revelando. Quando você pegou o seu filho no colo pela primeira vez e se emocionou e não sabia porquê, era Deus se revelando. Quando você entendia que uma coisa era boa e outra era ruim, que matar não era bom, que mentir não era bom, foi Deus quem colocou isso no seu coração. Deus já estava se revelando. Ele não deixou de dar testemunho, ele fez o bem, abençoando as suas colheitas, as chuvas, a estação frutíferas, e enchendo o coração de vocês de fartura e de alegria. O que a palavra de Deus está dizendo, e esse é o terceiro ponto, é que a gente corrige o errado, não com argumentação humana, mas com a proclamação que vem da palavra de Deus. A gente reconhece a nossa fraqueza, mas o proclamar da palavra de Deus, o voltar para a palavra de Deus é que vai realmente trazer solução para o ser humano. Meus irmãos, todos nós somos assaltados por tentar ter soluções humanas para questões que só a palavra de Deus pode resolver. A minha casa, assim como a sua casa, é sujeita aos mesmos sentimentos. A minha família também tem lutas, também tem desafios. E muitas vezes a gente vê as coisas começando a ficar esquisitas e tentando resolver e tentando conversar. E muitas vezes o que a gente precisa é voltar para a palavra, se humilhar na palavra, pregar a palavra para o meu próprio coração, porque é a proclamação da palavra que vai corrigir o erro. Muitas vezes a gente vai para um lado, vai para o outro, tentando uma outra solução, como se as soluções humanas fossem mais importantes, eficazes, eficientes e suficientes que a palavra de Deus, mas tudo que a gente precisa é voltar para a palavra de Deus. E parar de dar diagnósticos para o nosso pecado. E dizer: não, é porque tenho essa síndrome, eu fui diagnosticado assim. Não, meus irmãos. Talvez até tenha alguma coisa da sociedade que te imprensa, mas no final das contas a gente precisa pedir perdão pelo nosso pecado e pregar para o nosso próprio coração. E lembrar que há um Deus que fez os céus e a terra, cuida de nós e que tem sustentado a gente. Mas assim como versículo 18 diz, dizendo isso, foi ainda com dificuldade que eles impediram a multidão de lhes oferecer sacrifício. É com dificuldade que isso acontece mesmo. Por isso a gente precisa continuar perseverando em pregar para o nosso próprio coração. Só a proclamação da palavra de Deus é que vai corrigir esse erro. Não é outra argumentação, senão a pregação da palavra de Deus. Gerações passadas viveram longe do Senhor. Talvez você tenha na sua família, na sua casa, no seu jeito de ser, heranças espirituais, de costumes, de cultura, porque a sua família sempre fez assim. Na minha família,
Sempre fomos assim. Esse é o jeito da gente fazer. Mas eu sei que é pecado. Eu preciso pregar para mim mesmo, para que o Senhor mude a minha vida e o meu coração. E o texto termina dizendo, com outra conjunção coordenada, adversativa, versículo 19. Entretanto, chegaram judeus de Antioquia e Icônio, e instigando as multidões, apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, dando-o por morto. Mas quando os discípulos o rodearam, ele se levantou e entrou na cidade. No dia seguinte, foi com Barnabé para Derbe. E a última parte do texto diz que, apesar daquela manifestação do poder de Deus, da pregação da palavra de Deus, aqueles que os perseguiram antes lá em Icônio e Antioquia, eles ouviram que Paulo e Barnabé estavam em Listra e se deslocaram. Icônio ficava a cerca de 30 quilômetros dali, Antioquia mais longe ainda, e aqueles judeus vieram de longe. Isso nós temos repetida e recorrentemente falado. A perseguição virá. O sofrimento por serem fiéis à palavra de Deus é certo. No final das bem-aventuranças, na primeira parte do Sermão do Monte, o Senhor Jesus diz, todos aqueles que são bem-aventurados por ouvir a palavra de Deus, eles vão ser bem-aventurados quando forem perseguidos pela justiça. E na carta de Paulo, ele diz que, segundo Timóteo, ele diz que, numa das cartas de Paulo, ele diz, todos aqueles que quiserem viver piedosamente serão perseguidos. Meus irmãos, às vezes eu fico pensando se a gente não está vivendo uma vida muito light de crente, sem lidar com perseguições. Será que a gente tem feito de fato diferença? E não é uma convocação para a gente ser crente chato, encontrando demônio em todas as coisas, não. Mas a sermos firmes com o nosso testemunho, com a nossa vida, com o nosso amor ao Senhor. E às vezes eu falo, Senhor, será que a gente não tem o privilégio, a honra de ser perseguido por causa do seu nome? E às vezes a gente passa por dificuldades, por tribulações, mas não é disso que eu estou falando. Sofrimento a gente passa, o mundo é quebrado. O mundo é descalibrado, desequilibrado. E a gente tem doenças, a gente tem sofrimentos, a gente tem dificuldades nos relacionamentos. Mas eu estou falando de perseguição, de alguém, de fato, ativamente falar para você, porque você é crente, você está excluído, porque você está sendo fiel, você está sendo deixado de lado. A gente ainda não goza desse privilégio, sublinha essa palavra privilégio. Bem-aventurados sois quando por minha causa insultarem, perseguirem, mentirem, disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se, exultem, é o que diz o Senhor Jesus. E ali então, aqueles que vieram da Antioquia e de Icônio, aqueles judeus, instigaram a multidão. Eles já tinham feito isso em Icônio, no começo do capítulo 14. E agora eles instigam a multidão, mas aquilo que era uma implicância avança para uma fomentação de uma rebelião, mas aquilo que era uma fomentação de uma rebelião avança para uma condenação e uma aplicação da condenação. Como judeus, a forma deles condenarem alguém era apedrejando. Lembrem de Estevão, foi levado para fora da cidade, foi apedrejado. E aqui está registrado o segundo servo do Senhor que tomou pedradas por causa do nome do Senhor. O nome dele é Paulo, Paulo de Tarso. E ali então ele é apedrejado e arrastado para fora da cidade, sendo dado como morto. Olharam para ele e falaram assim, morreu. Ele não havia morrido, a Bíblia não diz que ele morreu. Ele foi dado como morto. Mas eles viram sangue escorrendo da sua cabeça, do seu corpo, amolecido, desmaiado, arrastado, arranhado. E muitas vezes é o que a gente passa diante das lutas e das dificuldades. Arrastado, dolorido, sangrando. Mas a palavra do Senhor termina com esse último conectivo do versículo 20, que diz, mas, quando os discípulos o rodearam, louvado seja o nome do Senhor, ele se levantou e entrou na cidade. Não esqueça que a perseguição virá, mas que o Senhor nos dê graça para que a gente seja
igreja para sermos instrumentos de Deus e de cura na vida dos nossos irmãos. Nós temos o texto apontando para duas pessoas que estavam limitadas. O começo do texto, um homem que jamais tinha andado, aleijado e paralítico. O final do texto mostra Paulo não podendo andar também, dado como morto. Quando é que Paulo se levanta? Quando a igreja o abraça. Quando os discípulos o rodeiam. Porque aquela era uma comunidade acolhedora. Porque isso significava dizer que se eles estavam rodeando aquele que foi condenado, eles estavam concordando com ele e colocando a sua própria vida em risco. E a minha oração para a Igreja Presbiteriana da Barra da Tijuca, para você que está aqui nessa manhã, para você que está acompanhando pela internet, para você que vai ouvir essa pregação um dia, é que o Senhor nos dê a graça de a gente ser essa igreja acolhedora para levantar o que está caído, para abraçar e trazer vida àquele que já foi dado como morto. Paulo se levanta, e o que ele faz? Volta para a cidade. Ele não foge, ele enche os outros de coragem, de fé. Meus irmãos, que Deus nos dê a graça para que você seja desses que rodeiam os irmãos que estão mortos, caídos, apedrejado pelos sofrimentos e perseguições dessa vida. Que ninguém entre mais aqui dizendo, não, eu só vim para olhar de longe. Tenha você entrado pela primeira vez, ou já seja dessa igreja há 30 anos. Pastor, mas eu tenho tantos sofrimentos, a minha testa também está sangrando por causa de pedras que eu levei. O Senhor quer te usar para levantar aquele que está caído, em nome de Jesus. Que o Senhor assim continue a usar a sua igreja, nessa bendita comunhão, dos que levam a palavra para os que ainda não foram alcançados, os que levam vida para os que estão no chão sem vida. E assim o Senhor em tudo seja glorificado, em nome de Jesus.